Hoje, você embarcará em uma jornada fascinante pela história completa da Bíblia, percorrendo cada um de seus capítulos, desde os relatos da criação no Antigo Testamento até a grandiosa revelação final do Novo Testamento. Esta será uma experiência transformadora, onde os eventos, os ensinamentos e as promessas sagradas ganharão vida diante de seus olhos. Prepare-se para se maravilhar com os mistérios e profundezas das Escrituras, onde cada passagem carrega uma mensagem poderosa e cada palavra ecoa através dos séculos. A promessa é clara e o convite já foi feito. Mergulhe nesta extraordinária narrativa e permita que a Bíblia ilumine seu caminho e transforme sua vida. Tudo começou no princípio. Antes mesmo do tempo existir, no silêncio absoluto do vazio infinito, apenas Deus era. Ele não teve começo, pois sempre foi e sempre será. Não há origem para ele, pois ele próprio é a origem de tudo. Ele nunca foi criado, pois é o Criador Supremo de toda a existência. Então, de repente, um comando ecoou na vastidão do nada. Uma voz poderosa e cheia de autoridade ressoou: haja luz. E num instante, a escuridão foi rasgada por uma luz ofuscante, enchendo o universo de brilho e esplendor. O céu se estendeu como um imenso véu sobre a criação, e a terra surgiu, emergindo do caos, envolta por vastos oceanos e paisagens áridas, aguardando o toque divino para se tornar plena e fértil. Deus contemplou sua obra e, satisfeito, decidiu dar o próximo passo. Com uma determinação inabalável, proclamou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com delicadeza e majestade, moldou o primeiro ser humano a partir do pó da terra. Suas mãos divinas esculpiram cada detalhe, e ao soprar-lhe o fôlego da vida, aquele ser abriu os olhos pela primeira vez para contemplar um mundo recém-criado. Seu nome será Adão, declarou Deus. No entanto, algo ainda estava incompleto. Embora Adão tivesse um paraíso inteiro ao seu dispor, Deus viu em seus olhos a solidão, e isso não era bom. Então, em sua infinita sabedoria, tomou uma decisão. Não é bom que o homem esteja só. Enquanto Adão dormia profundamente, Deus retirou uma de suas costelas e, a partir dela, moldou uma nova vida. Quando Adão despertou, viu diante de si uma criatura diferente de tudo que já havia contemplado. Seu coração acelerou e sua alma reconheceu a essência daquela que estava diante dele. Com admiração, exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eva, a primeira mulher, olhou para Adão com curiosidade e deslumbramento, seus olhos refletindo a pureza de um mundo ainda intocado. O Jardim do Éden era um lugar de harmonia e perfeição, onde a presença de Deus era constante e onde o homem e a mulher viviam em completa paz. Mas no meio desse paraíso, algo se escondia nas sombras. Entre as árvores frondosas e os riachos cristalinos, uma figura astuta observava, paciente e traiçoeira. A serpente, com sua astúcia e um sorriso sinuoso, deslizou silenciosamente até Eva. Foi mesmo isso que Deus disse? Sussurrou ela, sua voz carregada de insinuação. Ele realmente proibiu que vocês comessem de todas as árvores do jardim? Eva hesitou, mas respondeu: podemos comer do fruto de todas as árvores, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comermos, morreremos. A serpente, com um olhar penetrante e uma voz sedutora, retrucou: vocês não morrerão. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras despertaram algo em Eva. Um desejo ardente pelo conhecimento proibido surgiu em seu coração. Ela olhou para o fruto, admirou sua aparência e, sem mais hesitar, o tomou em suas mãos e mordeu. O sabor era doce, mas o peso da transgressão se instalou imediatamente. Sem perceber as consequências, ofereceu o fruto a Adão, que, sem questionar, também comeu. De repente, algo mudou. A inocência que os envolvia desapareceu, substituída por uma consciência pesada. Pela primeira vez, perceberam sua nudez e sentiram vergonha. Tentaram se cobrir, esconder-se, mas nada poderia apagar o erro cometido. O jardim
antes vibrante, parecia agora mais sombrio. O vento soprava diferente, e então o som mais temido ecoou pelo Éden. A voz de Deus chamando por Adão. Com um tom carregado de tristeza e desapontamento, Deus perguntou: "O que fizeste, Adão?" Tremendo, ele tentou se justificar, apontando para Eva. "Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi." Eva, por sua vez, com lágrimas nos olhos, disse: "A serpente me enganou e eu comi." O julgamento foi imediato e devastador. Deus olhou para Adão e proclamou: "Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento tirarás dela o sustento por todos os dias da tua vida." Para Eva ele disse: "Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com sofrimento darás à luz filhos." E para a serpente decretou: "Porque fizeste isso, serás amaldiçoada entre todos os animais. Sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida." A harmonia do Éden foi quebrada para sempre. Adão e Eva, agora conscientes da própria fragilidade, foram expulsos do jardim que Deus havia preparado para eles. Enquanto caminhavam para um mundo desconhecido e hostil, o Éden desaparecia ao longe. O sol se pôs, e pela primeira vez, Adão e Eva experimentaram a dor do arrependimento e a dureza da vida fora do paraíso. A criação, antes repleta de beleza e promessas, agora carregava o peso da tragédia. Mas essa não seria a última palavra. A história da humanidade estava apenas começando, marcada pela luta, pelo sofrimento, mas também pela promessa de redenção e esperança que um dia viria para restaurar tudo o que havia sido perdido. Ao leste do Éden, após serem expulsos do paraíso, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, dedicava seus dias ao árduo trabalho na terra, suando sob o sol escaldante enquanto arrancava ervas daninhas e cuidava dos campos. Seu irmão mais novo, Abel, pastoreava suas ovelhas pelos vastos campos verdes, conduzindo-as com tranquilidade e serenidade. A paz refletida em seu semblante era algo que Caim nunca havia experimentado, e isso o inquietava. Certo dia, tomado por uma mistura de frustração e ciúme, Caim gritou para o irmão: "Abel, Deus parece aceitar com alegria tuas ofertas, mas rejeita as minhas. O que tens que eu não tenho?" Abel, sem se alterar, acariciou um de seus cordeiros e respondeu com doçura: "É o coração, meu irmão. Deus não olha apenas para a oferta em si, mas para a intenção por trás dela." As palavras de Abel ressoaram na mente de Caim como um martelo batendo incessantemente em sua consciência. Os dias passaram e a inveja cresceu dentro dele como uma sombra densa e avassaladora. Seu espírito estava inquieto, consumido por um sentimento de inferioridade e raiva que ele não conseguia controlar. Então, numa noite silenciosa, sob um céu estrelado, Caim tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, ele se aproximou de Abel com uma expressão serena, ocultando seus verdadeiros pensamentos. "Vem comigo até o campo amanhã", sugeriu, fingindo naturalidade. Abel, sem suspeitar das intenções sombrias do irmão, concordou. No amanhecer seguinte, os 2 irmãos encontraram-se no campo. O ar estava carregado de uma tensão invisível, mas palpável. Caim olhou para Abel e sua voz, quase um sussurro ameaçador, carregava um tom de amargura. "Por que Deus te favorece e me rejeita?" Abel, com paciência, tentou responder: "Não se trata de favoritismo, Caim. Deus deseja um coração sincero, alguém que lhe ofereça o melhor, não apenas algo qualquer." Mas suas palavras foram interrompidas por um golpe repentino. O som seco e brutal ecoou pelo campo. Caim, com uma pedra nas mãos, atingiu Abel com força. O irmão mais novo caiu no chão, os olhos arregalados, repletos de surpresa e dor. "Caim, meu irmão", murmurou ele, sua voz já se esvaindo, antes que o silêncio absoluto o envolvesse para sempre. A terra,
que até então havia sido o palco da vida, tornou-se testemunha do primeiro assassinato da humanidade. O sangue de Abel foi absorvido pelo solo, clamando aos céus por justiça. Caim, com as mãos trêmulas e manchadas de sangue, observou em choque o que havia feito. Seu coração batia acelerado, um misto de culpa, medo e horror tomava conta de seu ser. De repente, uma voz poderosa e inconfundível ecoou em sua mente. "Onde está teu irmão, Abel?" perguntou Deus, sua voz carregada de dor e julgamento. Caim, ainda atordoado pelo peso de seu crime, tentou se esquivar da verdade. Eu não sei. "Acaso sou o guardião do meu irmão?" respondeu sua voz vacilante, tomada pelo desespero. Deus, em sua justiça, pronunciou a sentença com severidade. "O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora serás amaldiçoado e expulso da terra que recebeu o sangue inocente que derramaste. O solo não dará mais colheitas a ti, e serás um fugitivo, um errante sobre a terra." Naquele momento, a vida de Caim mudou para sempre. A terra que antes o sustentava e lhe dava alimento tornou-se estéril sob seus pés. Carregando o peso do primeiro assassinato da história, ele se tornou um errante, condenado a vagar pelo mundo, sempre marcado por seu pecado, um símbolo eterno das consequências devastadoras da inveja e do ódio. E assim, a tragédia de Caim e Abel se gravou para sempre no coração da humanidade, um lembrete sombrio de como a inveja pode corromper até mesmo os laços mais sagrados. O tempo passou e os descendentes de Caim se multiplicaram, espalhando-se pela terra. Mas à medida que as gerações avançavam, o mundo mergulhava em escuridão. A maldade dos homens crescia e a perversidade se espalhava como uma praga, corrompendo tudo ao redor. Deus, ao contemplar o estado da humanidade, sentiu pesar em seu coração. E foi então que tomou uma decisão drástica, destinada a purificar a terra da corrupção que havia se alastrado. No meio de uma humanidade mergulhada na perversidade e na violência, havia um homem que ainda permanecia justo diante de Deus: Noé. Em meio ao caos e à corrupção que tomavam conta do mundo, Deus falou com ele com uma voz poderosa e inconfundível. "Noé, decidi destruir toda a carne, pois a terra está corrompida pela maldade dos homens. Construa uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos dentro dela e cubra-a por dentro e por fora com betume." Sem hesitação, Noé obedeceu. A cada martelada, a madeira ressoava como um aviso do juízo iminente, um alerta que ninguém além dele parecia levar a sério. Enquanto trabalhava incansavelmente, seus vizinhos olhavam com escárnio e zombavam dele. "Um barco? Em terra seca? Noé, você perdeu o juízo." Mas Noé, inabalável em sua fé, respondia com firmeza: "O julgamento está vindo." No entanto, ninguém deu ouvidos às suas palavras. Os dias se transformaram em meses, os meses em anos. Finalmente, a arca ficou pronta, imponente em meio à paisagem, uma prova visível da fidelidade de Noé a Deus. Então, o Senhor deu a ordem final: leve sua família e um casal de cada espécie de animal para dentro da arca, pois um dilúvio cobrirá toda a terra. O momento era solene. Como se guiados por uma força invisível, os animais começaram a marchar para dentro da arca, 2 a 2, enchendo os compartimentos designados para eles. Quando todos estavam a salvo, a porta da arca foi fechada e um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. A terra segurava sua respiração. Então o céu escureceu. As primeiras gotas de chuva caíram, tímidas, quase imperceptíveis, mas logo se transformaram em uma torrente avassaladora. A tempestade chegou como nunca antes vista. A terra se rompeu e águas subterrâneas jorraram com fúria. Rios transbordaram, montanhas foram engolidas. A princípio, as pessoas olhavam com curiosidade, mas quando perceberam que Noé estava certo, o pânico tomou conta delas. "Noé, deixe-nos entrar!" gritavam desesperadas, batendo contra a arca, mas era tarde demais. As águas subiram rapidamente, engolindo vilarejos, templos e cidades inteiras. A humanidade enfrentava o juízo divino e nada poderia detê-lo. Dentro da arca,
Noé e sua família ouviram o tumulto do lado de fora, os gritos, os sons da destruição. O medo e a tristeza preenchiam o ar, mas no fundo de seus corações havia também esperança. Pai, por que fomos escolhidos? Perguntou um de seus filhos, sua voz trêmula. Porque encontramos graça aos olhos de Deus, respondeu Noé, sentindo um misto de gratidão e assombro diante da grandiosidade do que estavam vivendo. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A arca flutuava sobre um oceano infinito que cobria toda a terra. As vozes do mundo antigo desapareceram, substituídas apenas pelo som das águas e pelo ranger da madeira que os mantinha a salvo. Era um silêncio profundo, um vazio assombroso, um recomeço envolto em luto. Quando o dilúvio finalmente começou a retroceder, a arca encontrou repouso sobre o Monte Ararat. Noé, com o coração ansioso, abriu uma janela e soltou um corvo, mas ele voou e não voltou. Em seguida, enviou uma pomba, mas ela não encontrou onde pousar e retornou. Dias depois, soltou-a novamente, e dessa vez ela voltou trazendo um ramo de oliveira no bico. A terra estava começando a secar. A terra está pronta, anunciou Noé com esperança na voz. Então Deus falou novamente: saiam da arca você, sua família e todos os animais. Povoem a terra e multipliquem-se. Noé, com lágrimas nos olhos, pisou na terra renovada. Seu primeiro ato foi erguer um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor em gratidão. O aroma subiu aos céus, e Deus, em sua misericórdia, fez uma promessa eterna. Estabeleço minha aliança contigo. Nunca mais destruirei toda a vida com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, coloco o arco-íris nas nuvens. Ele será o símbolo de que nunca mais as águas cobrirão toda a terra. E então, no céu limpo e brilhante, surgiu o primeiro arco-íris, radiante, colorido, um lembrete visível da promessa de Deus. Noé e sua família contemplaram o horizonte com esperança, sabendo que haviam sobrevivido ao maior julgamento que a humanidade já conhecera. A partir dos filhos de Noé, a terra começou a ser repovoada, e novas nações surgiram. A humanidade, agora unida por uma única língua, espalhou-se pelas vastas planícies, dando início a um novo capítulo na história da criação. Mas mesmo com a promessa de Deus, o coração humano ainda carregava as sementes da ambição e da desobediência, e logo enfrentaria um novo desafio. Na vasta planície de Sinar, uma ideia ambiciosa tomou forma no coração dos homens. Vamos construir uma cidade grandiosa e erguer uma torre que alcance os céus, proclamou Nimrod, seu líder carismático e determinado. Faremos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela terra. Sua voz ressoava com confiança, e o povo, inspirado por sua visão, lançou-se na construção daquela obra monumental. O projeto avançava rapidamente. Tijolos eram empilhados com precisão, e a torre subia imponente, desafiando os limites do céu. Mais alto! Ordenava Nimrod, olhando para cima com uma mistura de orgulho e desafio. Ela deve tocar o firmamento, mas lá do alto, Deus observava atentamente. Voltando-se para os anjos, disse: vejam, eles são um só povo e falam uma única língua. Se continuarem assim, nada lhes será impossível. Então, o inesperado aconteceu. O barulho do trabalho cessou abruptamente. Um operário, ao pedir mais tijolos, recebeu uma resposta incompreensível. O que você disse? Perguntou confuso. O outro repetiu suas palavras, mas para ele eram apenas sons desconexos. O que começou como um pequeno desencontro logo se espalhou como uma tempestade. Gritos de frustração ecoavam por toda parte. O que está acontecendo? Berrou Nimrod, tentando restaurar a ordem, mas suas palavras agora eram um mistério até mesmo para seus próprios seguidores. A confusão tomou conta do local. Amizades de longa data foram despedaçadas pela barreira intransponível da linguagem. Nimrod, faça algo! Clamavam os trabalhadores, mas até suas súplicas eram irreconhecíveis entre si. O pânico se espalhou, e um ancião, com os olhos cheios de temor,
caiu de joelhos. "Deus nos puniu!" exclamou, sua voz tremendo. "Não podemos continuar." A construção foi abandonada. A magnífica torre, que um dia seria símbolo da grandeza humana, tornou-se um monumento à sua arrogância e desobediência. O povo, agora incapaz de se entender, começou a se dispersar. Grupos foram se formando, cada um seguindo uma direção diferente, buscando novas terras onde pudessem compreender uns aos outros. Nimrod, de pé diante da imensa torre inacabada, observava sua cidade desmoronar. Seu sonho de unificar a humanidade havia se transformado em ruína. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, mas no fundo sabia que havia sido derrotado por uma força muito maior que ele. Lá do alto, Deus contemplou a dispersão da humanidade. Com voz firme e repleta de autoridade, declarou: "Assim será. Eles se multiplicarão e encherão a terra, mas jamais esquecerão o preço de seu orgulho." A Torre de Babel tornou-se um lembrete eterno do dia em que Deus confundiu as línguas e espalhou os homens por toda a terra. Porém, no meio dessa dispersão, Deus escolheu um homem e sua descendência para um propósito maior. Na vastidão da terra, entre as estrelas que brilhavam no céu, uma voz divina rompeu a noite e chamou um homem pelo nome. Naquele momento, a história da humanidade tomaria um novo rumo. Jacó, o patriarca da promessa, teve 12 filhos e uma filha. Entre seus filhos, um se destacava: José, seu penúltimo filho, aquele que carregava um chamado especial e uma promessa divina. Desde jovem, José tinha sonhos grandiosos que indicavam que um dia sua família se curvaria diante dele. Suas visões, aliadas ao favoritismo de seu pai, despertaram um sentimento perigoso em seus irmãos: a inveja. Tomados pelo rancor, eles decidiram se livrar de José. Primeiro, jogaram-no em um poço e depois venderam-no como escravo para mercadores que seguiam rumo ao Egito. Para Jacó, fizeram parecer que José havia sido devorado por um animal selvagem, mostrando-lhe uma túnica ensanguentada como prova de sua mentira. No entanto, o destino de José estava nas mãos de Deus. No Egito, ele enfrentou humilhação e dificuldades, mas Deus estava com ele. Mesmo na condição de escravo, José se destacou pela sua sabedoria e integridade, sendo colocado como responsável pelos negócios da casa de seu senhor, Potifar. Mas sua jornada de provação estava longe de acabar. Acusado injustamente pela esposa de Potifar, foi lançado na prisão. Porém, mesmo ali, a mão de Deus o acompanhava. Ele interpretou os sonhos de outros prisioneiros e, com o tempo, essa habilidade o levou à presença do faraó. O rei do Egito estava perturbado por sonhos que ninguém conseguia decifrar. José foi chamado para interpretá-los e, com a sabedoria concedida por Deus, revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome devastadora. Impressionado, o faraó fez de José seu braço direito, tornando-o governador do Egito, com autoridade sobre toda a terra. Então, a fome chegou, não apenas ao Egito, mas a todas as terras ao redor, inclusive Canaã, onde a família de José vivia. Seus irmãos, desesperados por alimento, viajaram até o Egito em busca de provisões, sem saber que aquele que governava sobre os celeiros era o irmão que haviam traído. Quando se apresentaram diante dele, José os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade. Testou-os para ver se haviam mudado, e ao perceber arrependimento genuíno, revelou-se com lágrimas nos olhos: "Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Mas não tenham medo, pois Deus me enviou para cá para preservar vidas." O reencontro foi emocionante. O perdão triunfou sobre o ódio, e José, agora chamado de Israel, trouxe toda a sua família para viver na terra fértil de Gósen, onde os descendentes de Jacó prosperaram. 70 pessoas entraram no Egito, mas ao longo dos anos, esse pequeno grupo se multiplicou de forma surpreendente. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando uma nova dinastia de faraós subiu ao trono e o Egito passou a ver os israelitas como uma ameaça. Esse povo cresceu demais e se tornou poderoso,
murmuravam os egípcios, temendo uma revolta. Foi então que o faraó ordenou a escravização dos israelitas. Os filhos de Jacó, que haviam sido bem recebidos no Egito, agora eram tratados como servos, forçados a construir cidades e carregar tijolos sob um jugo cruel. Os chicotes estalavam no ar, rasgando a carne dos trabalhadores. Mais rápido! Gritavam os capatazes. Não havia descanso, apenas opressão. Durante esse período sombrio, nasceu Moisés. Mas o faraó, temendo o crescimento do povo de Israel, ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Lancem-nos no rio Nilo, decretou ele, espalhando terror entre as famílias israelitas. Para salvar seu filho, a mãe de Moisés o escondeu em um cesto e o colocou no rio, confiando que Deus o guardaria. O cesto flutuou até ser encontrado por uma princesa egípcia, que, ao ver o bebê indefeso, exclamou com ternura: "É um menino hebreu, eu o chamarei de Moisés, pois o tirei das águas." Criado no palácio, Moisés cresceu cercado pelo luxo da realeza egípcia, mas nunca esqueceu suas origens. Um dia, ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu, foi tomado pela fúria e matou o agressor. Temendo a ira do faraó, fugiu para o deserto, onde viveu como pastor. Enquanto o povo de Israel sofria, clamando por libertação, Deus ouviu seu clamor. No deserto, diante de uma sarça ardente que queimava sem se consumir, Moisés ouviu a voz divina chamá-lo: "Moisés! Moisés!" Com reverência e temor, ele respondeu: "Eis-me aqui." Deus então declarou: "Vi a aflição do meu povo no Egito. Eu o libertarei, e você será meu instrumento." Moisés hesitou. "Quem sou eu para enfrentar o faraó?" Mas Deus assegurou: "Eu estarei contigo." Assim, guiado pela vontade divina, Moisés retornou ao Egito para desafiar o faraó e libertar o povo de Israel. "Deixe meu povo ir", proclamou diante do rei egípcio, mas o faraó, com um olhar frio, rejeitou a ordem. "Quem é o Senhor para que eu o obedeça?" Foi então que as pragas começaram. As águas do Nilo se transformaram em sangue, os peixes morreram e um odor insuportável tomou conta da terra. Rãs, piolhos e moscas invadiram as casas, causando caos. O faraó, desesperado, pediu a Moisés que intercedesse para cessar as pragas, mas, ao ver a situação melhorar, endurecia seu coração. Então veio a última e mais terrível praga, a morte dos primogênitos. Durante aquela noite de terror, o anjo da morte passou pelo Egito, e cada casa que não tinha o sangue do cordeiro nos umbrais sofreu a perda de seu filho mais velho. Finalmente, derrotado e de coração partido, o faraó cedeu. "Vão! Levem seu povo e saiam da minha terra." Após 400 anos no Egito, os israelitas partiram sob a liderança de Moisés. Eram cerca de 2 milhões de pessoas marchando rumo à liberdade. No entanto, pouco depois de deixarem o Egito, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Diante do Mar Vermelho, os israelitas entraram em pânico. "Moisés, você nos trouxe aqui para morrer?" clamaram. Mas Moisés, com fé inabalável, ergueu seu cajado e o mar se abriu diante deles, formando paredes de água. O povo atravessou em terra seca, e quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam, engolindo o exército faraônico. Agora livres, os israelitas celebraram com cânticos e danças. "O Senhor é minha força e meu cântico", entoaram em gratidão. Mas o deserto trouxe novos desafios. Sem água e alimento, começaram a reclamar. "Por que nos tiraste do Egito para morrer aqui?" Mas Deus proveu. Fez brotar água da rocha e enviou maná, o pão do céu, para sustentá-los. No Monte Sinai, Deus estabeleceu sua aliança com o povo. "Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim." O povo, tremendo diante da glória divina, prometeu obedecer. Mas enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, os israelitas caíram na idolatria, construindo um bezerro de ouro. A ira de Deus se acendeu, mas Moisés intercedeu. "Perdoa-os, Senhor, ou apaga meu nome do teu livro."
Deus, em sua misericórdia, poupou o povo, mas o exílio no deserto se estendeu por 40 anos. Finalmente, às portas da terra prometida, Moisés olhou para seu povo e disse: Não poderei ir com vocês, mas sejam fortes e corajosos. Josué os conduzirá. E assim, a grande jornada de Israel continuou, rumo ao cumprimento da promessa feita a Abraão. Josué, o fiel sucessor de Moisés, ergueu-se diante do povo com determinação. Seu olhar refletia a certeza de que o momento tão esperado finalmente havia chegado. Preparem-se, em 3 dias cruzaremos o rio e tomaremos posse da terra que o Senhor nos prometeu. Sua voz ecoava com autoridade e esperança, insuflando coragem nos corações dos israelitas. Os sacerdotes avançaram à frente, carregando a arca da aliança. Assim que seus pés tocaram as águas do rio Jordão, um milagre ocorreu. As águas pararam de correr, formando um caminho seco para que o povo atravessasse em segurança. Sigam em frente, ordenou Josué. E os israelitas, maravilhados, cruzaram o leito do rio, conscientes de que Deus estava com eles. Mas diante deles se erguia um desafio imponente. Jericó, uma cidade fortificada com muralhas gigantescas, aparentemente intransponíveis. O Senhor, porém, falou a Josué: Entreguei Jericó em suas mãos. Marche ao redor da cidade com seus guerreiros, uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e ao som das trombetas, todos gritem com força. A cada dia, o exército de Israel marchava em silêncio ao redor dos muros de Jericó, enquanto os habitantes da cidade zombavam e insultavam os israelitas. Mas o povo de Deus manteve-se firme. Então, no 7º dia, após a última volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué bradou: Gritem, pois o Senhor entregou a cidade em nossas mãos. Num estrondo ensurdecedor, as muralhas de Jericó desmoronaram diante dos olhos de todos. Com um grito de vitória, os israelitas tomaram a cidade, cumprindo a ordem divina. Mas a conquista da terra prometida estava apenas começando. Cidades se levantaram contra eles. Reis formaram alianças para destruir Israel. Mas Josué não hesitou. Liderando seu povo com fé e estratégia, enfrentou os inimigos em batalhas ferozes. Em Gibeão, uma coalizão de reis se uniu contra os israelitas. Josué, guiado por Deus, conduziu seu exército a uma marcha noturna para surpreender os inimigos ao amanhecer. A luta foi intensa, mas a vitória parecia escapar quando o dia começou a se pôr. Foi então que Josué fez um pedido audacioso: Sol, detenha-se sobre Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o inacreditável aconteceu. O sol permaneceu imóvel no céu, prolongando o dia até que os israelitas esmagassem completamente seus adversários. Nunca antes nem depois houve um dia em que Deus atendeu à voz de um homem dessa maneira. A guerra continuou, e cidade após cidade caiu diante dos israelitas. Hazor, o reino mais poderoso do norte, resistiu ferozmente, mas foi incendiado e destruído. Após anos de batalhas, finalmente houve descanso. A terra estava conquistada. Josué, já idoso, reuniu todo o povo em Siquém para um último discurso. Seu olhar percorria os rostos daqueles que haviam lutado e testemunhado os grandes feitos do Senhor. Escolham hoje a quem irão servir, proclamou com paixão. Se os deuses dos povos ao redor ou o Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo, lembrando-se dos milagres e da proteção divina, respondeu em uníssono: serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Sob a liderança de Josué, Israel tomou posse da terra prometida. Mas com o passar dos anos, a história começou a mudar. Com a morte de Josué, uma nova realidade emergiu. Sem um líder firme, Israel caiu em um ciclo de obediência e rebeldia. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo se desviou, adorando os ídolos das nações vizinhas. Em resposta, Deus permitiu que fossem oprimidos por seus inimigos. Então, em desespero, clamavam: Senhor, livra-nos.
E em sua misericórdia, Deus levantava juízes para resgatar seu povo. A anarquia espiritual continuou por gerações, até que Israel começou a desejar um rei. Queremos ser como as outras nações, diziam ao profeta Samuel. Queremos um rei que nos governe e nos lidere em batalha. Deus atendeu ao pedido e escolheu Saul, um homem alto e imponente. No início, Saul governou com coragem, mas logo seu coração se encheu de orgulho e desobediência. Certa vez, ele ofereceu um sacrifício que apenas Samuel, o profeta, poderia realizar. Você agiu tolamente, repreendeu Samuel. Seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Esse homem era Davi, um jovem pastor de Belém. Samuel, guiado por Deus, ungiu Davi como futuro rei de Israel. Enquanto isso, Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. Sempre que a angústia tomava conta do rei, os servos traziam Davi, que tocava sua harpa, acalmando o coração perturbado de Saul. Mas Davi não era apenas um músico talentoso. Ele se tornaria um guerreiro lendário ao enfrentar o gigante Golias. Quando o exército de Israel tremia de medo diante do filisteu gigante, Davi, cheio de fé, perguntou: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Com apenas uma funda e uma pedra, lançou um golpe certeiro na testa de Golias, derrubando-o. Em seguida, pegou a espada do próprio gigante e cortou sua cabeça. Israel celebrou a vitória, mas Saul viu Davi como uma ameaça e passou a persegui-lo implacavelmente. Mesmo tendo várias oportunidades de matar Saul, Davi recusou-se a tocar no ungido do Senhor. Eventualmente, Saul encontrou seu fim em uma batalha contra os filisteus. Ferido e sem saída, caiu sobre sua própria espada. O trono de Israel estava vazio e o povo reconheceu: Davi, filho de Jessé, será nosso rei. Davi unificou as tribos de Israel e conquistou Jerusalém, tornando-a a capital do reino. Seu governo foi marcado por bravura, justiça e também por falhas. Em um momento de fraqueza, ele cobiçou Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, garantindo sua morte. Mas o Senhor enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Você é o homem que pecou. Davi, quebrantado, clamou: pequei contra o Senhor. Apesar de suas falhas, Deus renovou sua promessa: teu trono será eterno. Davi reinou por 40 anos. E em seu leito de morte, instruiu seu filho Salomão: seja forte, obedeça aos mandamentos do Senhor. Assim, o trono passou para Salomão, que ficaria conhecido por sua sabedoria sem igual, mas também por seus erros que levariam Israel a um novo período de desafios e provações. Salomão, o rei mais sábio que Israel já conheceu, iniciou seu reinado com um pedido incomum. Diante de Deus, ele não suplicou por riqueza, longevidade ou poder sobre seus inimigos. Em vez disso, pediu um coração sábio e discernimento para governar o povo com justiça. Dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal, rogou ele. Deus, satisfeito com a humildade do pedido, não apenas lhe concedeu sabedoria incomparável, mas também lhe deu riquezas, glória e uma paz que Israel jamais experimentara antes. Com a bênção do Senhor, Salomão prosperou e levou Israel a um período de esplendor. Sob seu comando, Jerusalém floresceu e o rei concretizou o maior sonho de seu pai, Davi: a construção do templo do Senhor. O santuário foi erguido com magnificência, um lugar de adoração majestoso, coberto de ouro, cedro e pedras preciosas. A glória de Deus encheu o templo quando foi inaugurado, e Israel celebrou, sabendo que a presença do Senhor habitava entre eles. A sabedoria de Salomão tornou-se lendária, atraindo reis e rainhas de terras distantes, como a rainha de Sabá, que viajou milhares de quilômetros para testá-lo com perguntas desafiadoras. Quando ouviu suas respostas e viu a riqueza e a organização do reino, exclamou maravilhada: tudo o que ouvi sobre ti era verdade, mas nem a metade me foi contada. Porém, no final de sua vida, Salomão começou a se afastar do caminho da retidão. Seu coração
que uma vez fora completamente devotado a Deus, foi desviado pelo amor de suas muitas esposas estrangeiras. Com um harém de mais de 1000 mulheres, ele passou a permitir que suas esposas trouxessem seus próprios deuses para Israel. O rei que construiu o templo do Senhor também ergueu altares para deuses pagãos como Astarote, Moloque e Quemos. Seu coração não era mais perfeito diante de Deus. A idolatria de Salomão trouxe graves consequências. Deus, indignado com sua infidelidade, declarou: "Porquanto te desviaste de mim, rasgarei o reino de ti e o entregarei a teu servo. Mas por amor a Davi, teu pai, não farei isso em teus dias, e sim nos dias de teu filho." Assim, a unidade e a prosperidade de Israel estavam com os dias contados. Quando Salomão fechou os olhos pela última vez, o brilho de sua era começou a se apagar. Seu filho Roboão subiu ao trono, mas sua falta de sensatez selou o destino do reino. Ao rejeitar os conselhos dos anciãos e impor um governo ainda mais opressor sobre o povo, provocou uma revolta. 10 das 12 tribos de Israel se rebelaram e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel, enquanto Roboão permaneceu com as tribos de Judá e Benjamim, governando o Reino do Sul, chamado Judá, com sua capital em Jerusalém. Jeroboão, temendo que seu povo retornasse a Jerusalém para adorar no templo e eventualmente se reconciliasse com Roboão, tomou uma decisão desastrosa. "Não quero que voltem para Judá", pensou. Então, ele ordenou a criação de 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Dan. "Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que os tiraram do Egito", declarou. O povo, seduzido pelo novo culto, caiu na idolatria, afastando-se do verdadeiro Deus. Os profetas de Deus ergueram suas vozes, alertando sobre as consequências da apostasia, mas Israel ignorou os avisos. Durante os séculos seguintes, 19 reis governaram o Reino do Norte, e todos seguiram o caminho da idolatria e da corrupção. Nenhum deles buscou verdadeiramente a Deus. O mais perverso de todos foi Acabe, que junto de sua esposa Jezabel mergulhou Israel na mais profunda escuridão espiritual. Jezabel, uma princesa fenícia, trouxe consigo o culto a Baal, um falso deus da prosperidade. Seu domínio sobre Acabe fez com que Israel construísse altares e templos para esse ídolo, enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. Mas Deus não permaneceu em silêncio. Diante de tamanha corrupção, ele levantou um profeta de fogo, Elias. Com coragem e fé inabalável, Elias se apresentou diante do rei Acabe e declarou: "Tão certo como vive o Senhor, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra." E assim, por 3 anos, os céus se fecharam, e uma seca terrível assolou a terra, castigando a idolatria do povo. O confronto definitivo entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses aconteceu no Monte Carmelo. Elias desafiou os 450 profetas de Baal para um embate espiritual diante de toda a nação. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Os profetas de Baal construíram um altar e clamaram a seu Deus desde a manhã até o meio-dia, gritando, dançando e até se cortando, mas não houve resposta. Então, Elias restaurou o altar do Senhor, colocou a oferta sobre a lenha e ordenou que derramassem água sobre tudo, tornando impossível qualquer fogo natural acender. Erguendo as mãos para o céu, ele clamou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra hoje que és Deus em Israel." E imediatamente fogo desceu dos céus, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e a própria água ao redor. O povo, atônito, prostrou-se e clamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A vitória de Elias foi grandiosa, mas Jezabel não aceitou a derrota. Furiosa, jurou matar o profeta, que, tomado pelo medo e exausto, fugiu para o deserto. Ali, debaixo de um arbusto seco, clamou: "Senhor, basta! Tira a minha vida!" Mas Deus não o abandonou. Um anjo apareceu e disse:
Levanta-te e come, pois a jornada é longa. Revigorado, Elias seguiu até o monte Horebe, onde Deus lhe falou em um sussurro suave, mostrando que sua presença não estava apenas em grandes sinais, mas também na quietude de um coração que o busca. Porém, apesar dos milagres e dos avisos, Israel não se voltou para Deus. O Reino do Norte continuou sua trajetória de idolatria e injustiça, até que anos depois enfrentaria o juízo definitivo. Seria invadido, destruído e levado ao cativeiro pelos assírios. O reino de Judá, por sua vez, também teria sua própria jornada de altos e baixos, culminando em sua própria ruína, quando os babilônios destruíram Jerusalém e levaram o povo cativo. Assim, a grande nação que Deus formou e abençoou viu sua glória desmoronar por causa da desobediência. Mas mesmo diante da destruição, Deus ainda tinha um plano, uma promessa que nunca falharia. Um Redentor viria, um rei maior que Davi, um sábio maior que Salomão. No tempo certo, ele restauraria tudo, trazendo salvação não apenas a Israel, mas a toda a humanidade. A idolatria e a injustiça haviam se enraizado profundamente no coração do povo. Durante anos, os profetas clamaram por arrependimento, alertando sobre as consequências da desobediência, mas suas palavras foram ignoradas. Então, a ira de Deus se manifestou como julgamento. O império da Assíria, conhecido por sua brutalidade e fome expansionista, marchou contra Israel como um instrumento da justiça divina. O Senhor enviou a Assíria como o bastão de sua ira, proclamou Isaías. Mas suas palavras não foram levadas a sério. A invasão era iminente e o medo se espalhava como fogo em um campo seco. Deus nos abandonou, gritavam alguns, lembrando-se, tarde demais, das advertências dos profetas. O reino do norte foi tomado, e os poderosos exércitos assírios irromperam pela terra, espalhando destruição e desespero. Levem os homens, as mulheres e as crianças, ordenaram os soldados assírios enquanto as casas eram queimadas e os gritos dos cativos ecoavam pelo ar. Um ancião, acorrentado junto aos outros prisioneiros, murmurou em lágrimas: Ó Israel, tu que esqueceste teu Deus, agora encaras o juízo que foi anunciado a ti. Os israelitas, humilhados e acorrentados, foram levados ao exílio, dispersos por terras estrangeiras, perdendo sua identidade como nação. O outrora florescente reino de Israel estava desfeito, mas mesmo em meio à tragédia, alguns mantinham a esperança, sussurrando entre si: o Senhor não nos esqueceu. Entretanto, Judá, o reino do sul, não aprendeu com a queda de Israel. Seus reis zombavam dos profetas, e o povo continuava em seus pecados. Jeremias, em sua aflição, alertava sobre o que estava por vir, mas sua mensagem era rejeitada. O rei Jeoaquim, em um ato de arrogância, queimou os rolos que continham as profecias de Jeremias. Mas a palavra do Senhor não podia ser silenciada. O destino de Judá foi selado quando, em 597 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. O cerco foi longo e doloroso. Por que não ouvimos Jeremias? Lamentavam alguns. Apavorado, o rei Zedequias buscou conselhos do profeta em segredo. Se te renderes, viverás, advertiu Jeremias. Mas o rei não teve coragem para obedecer. Após 18 meses de cerco, as muralhas de Jerusalém foram finalmente rompidas. Os babilônios invadiram a cidade com uma fúria incontrolável. Queimem o templo, ordenou Nabucodonosor. As chamas consumiram o santuário sagrado, o palácio real e todas as casas. O céu noturno foi iluminado pelo brilho da destruição. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Como castigo, foi forçado a assistir à execução de seus filhos diante de seus próprios olhos. Esta será a última visão que terás, disse o comandante babilônico, antes de cegá-lo e lançá-lo em correntes. O povo remanescente foi acorrentado e conduzido em longas fileiras rumo ao exílio. Nosso Deus nos abandonou, choravam os cativos, enquanto Jerusalém, agora em ruínas, ficava para trás. Contudo, mesmo na terra estrangeira,
Deus não os havia esquecido. Entre os exilados havia homens de fé, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus demonstrou seu poder por meio deles, sustentando sua promessa de redenção. Eu conheço os planos que tenho para vocês, proclamou o Senhor através de Jeremias. Planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. 70 anos se passaram no exílio. Então, inesperadamente, algo extraordinário aconteceu. Em uma noite histórica, Ciro, o grande rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. Logo, um decreto foi anunciado. O Senhor, Deus dos céus, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de reconstruir seu templo em Jerusalém. Todo aquele que for do seu povo, que suba e o reconstrua. A notícia correu rapidamente entre os exilados. Entre eles, Zorobabel, descendente de Davi, se ergueu como líder. O Senhor abriu um caminho, declarou com entusiasmo. Movidos pela esperança, os judeus começaram a longa jornada de retorno a Jerusalém. Ao chegarem, encontraram uma cidade em ruínas, uma sombra do que um dia fora. Esta era a cidade do nosso Deus, murmuravam, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Mas a determinação de reconstruir era mais forte que a dor. Vamos começar pelo altar, proclamou Zorobabel. Antes de levantar muros, devemos restaurar a adoração ao Senhor. O templo começou a ser reconstruído, mas logo os inimigos surgiram. Esses fracos judeus pensam que podem restaurar sua cidade? Zombavam os opositores. Mas Neemias, um líder destemido, organizou o povo. Trabalhem com uma mão e segurem suas armas com a outra. Nosso Deus lutará por nós. Com grande esforço e fé, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram restaurados. A vitória foi celebrada com alegria e reverência. O povo renovou sua aliança com Deus, chorando e se alegrando ao mesmo tempo. Mas a alegria durou pouco. Com o passar do tempo, a voz dos profetas foi se tornando um eco distante. O fervor espiritual começou a se esfriar e um silêncio profundo tomou conta da terra. Deus, que tantas vezes havia falado por meio de seus mensageiros, agora permanecia em silêncio. Assim, começou o período intertestamentário, uma era de domínio estrangeiro e conflitos internos. Foi nesse tempo que Alexandre, o Grande, e seu poderoso exército varreram o mundo conhecido, trazendo a cultura grega para todas as regiões, inclusive a Judéia. Vamos adotar seus costumes, proclamavam os líderes helenizados. Mas após a morte de Alexandre, seu império se dividiu, e a Judéia tornou-se um campo de batalha entre os seleucidas da Síria e os ptolomaicos do Egito. No início, a dominação grega foi tolerável. Mas logo a opressão cresceu. Um decreto cruel foi emitido. Proíbam seus rituais. Ergam um altar a Zeus dentro do templo. O horror tomou conta do povo. Isto é uma abominação, gritavam os fiéis. Então, em Modim, um pequeno vilarejo, um sacerdote idoso chamado Matatias se levantou em revolta. Quando um oficial grego tentou forçá-lo a sacrificar a um deus pagão, ele bradou: "Quem for leal ao Senhor, siga-me." E matou o oficial. A faísca da rebelião estava acesa. Seus filhos, conhecidos como os Macabeus, lideraram uma feroz guerra de guerrilha contra os opressores. Entre eles, Judas Macabeu, apelidado de O Martelo, tornou-se um guerreiro lendário. "Lutemos pela nossa fé e liberdade", proclamava antes das batalhas. Contra todas as probabilidades, os judeus venceram os poderosos exércitos seleucidas. Finalmente, em 164 a.C., eles reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo. A alegria foi imensa e um novo festival foi instituído, Hanukkah, a festa da dedicação. Mas o conflito não terminou ali. A ameaça de novos inimigos permanecia. Com o passar dos anos, um novo império se ergueu no horizonte. Roma, em 63 a.C. Pompeu,
o Grande, marchou sobre Jerusalém, iniciando uma nova era de domínio estrangeiro. A terra prometida, outrora livre, agora estava sob o jugo de um novo império. O povo ainda aguardava seu Redentor, aquele que traria libertação definitiva. Os profetas haviam anunciado sua vinda, e o tempo de silêncio estava prestes a ser rompido. Algo estava por acontecer, algo que mudaria o curso da história para sempre. Durante séculos, o silêncio dos céus pairou sobre Israel. Os profetas já não falavam, e a voz de Deus parecia distante. Mas os acontecimentos continuavam a moldar a história do povo escolhido. A Judéia, agora uma província romana, vivia sob o domínio de procuradores cruéis e reis fantoches que serviam aos interesses do império. Foi nesse contexto que surgiu Herodes, o Grande, um governante astuto e impiedoso, cuja ascensão ao trono foi garantida pelo apoio de Roma. Buscando conquistar o favor do povo e consolidar seu poder, Herodes ordenou a construção de um templo grandioso, ainda mais impressionante do que o de Salomão. Erguerei o templo mais magnífico que já existiu, prometeu. Mas, por trás de sua grandiosidade, seu reinado era marcado por brutalidade e paranoia. Ele eliminava qualquer um que considerasse uma ameaça, incluindo membros de sua própria família. Embora os profetas estivessem em silêncio, a esperança de um Messias permanecia viva nos corações dos fiéis. O povo ansiava pela chegada daquele que restauraria Israel e traria libertação. E então, em uma noite tranquila sobre Belém, algo extraordinário aconteceu. Os céus se iluminaram repentinamente e um coral celestial ecoou nas colinas onde pastores guardavam seus rebanhos. Assustados, eles olharam para cima e viram uma visão gloriosa. "Não tenham medo", proclamou um anjo com voz retumbante. "Trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Movidos pela urgência da revelação, os pastores correram para Belém. Ali, num estábulo humilde, encontraram Maria, uma jovem mãe, que olhava com ternura para seu filho recém-nascido. Lembrava-se das palavras do anjo Gabriel: "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Ao seu lado, José, seu esposo, observava tudo com admiração e responsabilidade. "Maria, tudo o que os profetas anunciaram está se cumprindo", murmurou. A quietude do estábulo foi interrompida pela chegada dos pastores, que relataram as visões angélicas que haviam recebido. Diante da criança, caíram de joelhos e adoraram, proclamando: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem." Ao mesmo tempo, no Oriente, sábios estudiosos dos astros notaram um sinal incomum no céu. "Uma estrela apareceu", disseram entre si. "É um presságio do nascimento de um grande rei." Com determinação, eles partiram em uma longa jornada até Jerusalém, guiados pelo brilho celestial. Ao chegarem, perguntaram a todos que encontraram: "Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Quando Herodes ouviu essas palavras, sua expressão endureceu. Temendo uma ameaça ao seu trono, convocou os sacerdotes e escribas, exigindo informações. "Em Belém da Judéia", responderam eles, "assim está escrito pelos profetas: E tu, Belém, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti sairá aquele que governará Israel." Disfarçando suas intenções malignas, Herodes chamou os magos e instruiu-os: "Vão e encontrem o menino. Quando o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo." Mas em seu coração, ele tramava algo muito mais sombrio. Guiados pela estrela, os magos chegaram ao local onde Jesus estava. Ao verem a criança, prostraram-se e abriram seus tesouros, oferecendo ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. "Vimos o rei", declararam com emoção. Mas naquela noite receberam um aviso divino em sonho para não retornarem a Herodes, e partiram por outro caminho. Quando percebeu que havia sido enganado, Herodes foi tomado pela fúria e ordenou um massacre cruel. "Matem todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores.
gritou, em um ato de desespero. Mas Deus, em sua soberania, protegeu seu filho. Um anjo apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Herodes procura a criança para matá-la. Sem hesitação, José obedeceu. Durante a noite, ele e Maria partiram com Jesus, deixando para trás sua terra natal, confiando na providência divina. Após a morte de Herodes, um anjo novamente apareceu a José. Volte para a terra de Israel, pois aqueles que buscavam tirar a vida da criança já morreram. Desde-se assim a família retornou e se estabeleceu em Nazaré, cumprindo mais uma profecia. Ele será chamado Nazareno. Jesus cresceu em sabedoria e graça, e quando chegou o tempo determinado, iniciou seu ministério. Às margens do Rio Jordão, João Batista proclamava com voz poderosa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, entre a multidão, apareceu Jesus. Batize-me, disse ele. João hesitou. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixa assim por agora, respondeu Jesus com firmeza. Convém que cumpramos toda a justiça. Ao emergir das águas, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Então, uma voz poderosa ecoou: este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Depois disso, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Foi ali que o diabo apareceu para tentá-lo. 3 vezes Satanás o desafiou, e 3 vezes Jesus respondeu com a palavra de Deus. Está escrito, declarava com autoridade. E por fim, derrotado, o tentador se afastou, e anjos vieram servir a Jesus. Ao saber que João Batista havia sido preso, Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. Ali, chamou os primeiros discípulos com um convite simples, mas poderoso: sigam-me. A partir dali, a história jamais seria a mesma. Jesus percorreu cidades e vilarejos, ensinando e pregando sobre o reino de Deus. Com palavras de poder e autoridade, revelou verdades profundas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, proclamou no Sermão da Montanha. Mas ele não apenas ensinava, curava os doentes, restaurava os oprimidos, dava vista aos cegos, fazia os paralíticos andarem, expulsava demônios e até ressuscitava os mortos. Seu nome se espalhou por toda parte. No entanto, sua popularidade também trouxe oposição. Os líderes religiosos, sentindo-se ameaçados, tramavam contra ele. Este homem desafia nossa tradição, murmuravam entre si. Mas Jesus os confrontava com autoridade. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Seus milagres eram inegáveis. Transformou água em vinho em Caná. Acalmou uma tempestade com um simples comando: silêncio, acalme-se. Alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Trouxe Lázaro de volta à vida com um chamado: Lázaro, saia! Cada palavra, cada ato apontava para algo muito maior. O reino de Deus estava se manifestando e o mundo jamais seria o mesmo. Mas a oposição crescia e o plano para matá-lo já estava em movimento. É melhor que um só homem morra pelo povo, declarou o sumo sacerdote Caifás. Jesus, no entanto, sabia que sua hora estava chegando. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, enquanto as multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi. Mas logo, aqueles mesmos lábios gritariam: crucifica-o. O fim se aproximava, e Jesus sabia que seu maior ato ainda estava por vir. A redenção da humanidade estava prestes a se cumprir. Perseguidor dos seguidores de Cristo, respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Determinado a erradicar o movimento cristão, pediu cartas de autorização para prender qualquer um que encontrasse pregando o nome de Jesus em Damasco. Mas no caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa brilhou ao seu redor, derrubando-o ao chão. Uma voz poderosa ecoou dos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito e cego pela luz, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz ressoou novamente: Eu sou Jesus,
a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, e lá lhe será dito o que fazer. Cego e desnorteado, Saulo foi guiado até Damasco, onde permaneceu 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Enquanto isso, Deus revelou a um discípulo chamado Ananias que fosse ao encontro de Saulo. Temendo, Ananias questionou: Senhor, este homem tem perseguido ferozmente os teus santos. Mas Deus respondeu: Vá, pois ele é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e os filhos de Israel. Ananias obedeceu e impôs as mãos sobre Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e a partir daquele momento, tornou-se um dos mais fervorosos proclamadores do Evangelho. O perseguidor havia se tornado um apóstolo. Agora chamado Paulo, ele viajou incansavelmente, pregando sobre Cristo em sinagogas, praças e casas. Sua mensagem se espalhou pelo Império Romano, levando a palavra de Deus para judeus e gentios. As igrejas se multiplicavam, mas a perseguição também aumentava. Pedro, João, Barnabé, Silas e muitos outros discípulos arriscaram suas vidas para anunciar a verdade. Paulo enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos e açoites, mas nada o deteve. De cidade em cidade, ele fortalecia as comunidades cristãs e escrevia cartas que mais tarde se tornariam parte essencial das Escrituras. No entanto, o poder romano via com desconfiança o crescimento do cristianismo. O imperador Nero, buscando um bode expiatório para o incêndio que devastou Roma, culpou os cristãos e iniciou uma perseguição brutal. Muitos foram lançados aos leões no Coliseu, outros queimados vivos como tochas humanas. Mesmo assim, a fé resistiu. Pedro, o líder dos apóstolos, foi preso e condenado à crucificação. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, por sua cidadania romana, teve um destino diferente. Foi decapitado. Mas nem o martírio dos apóstolos, nem a fúria do império puderam deter o avanço do reino de Deus. O Evangelho continuou a se espalhar, transformando vidas e chegando aos confins da terra. Diante da opressão e das trevas, a esperança permanecia viva. O Cristo ressuscitado havia prometido: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E assim, o testemunho dos primeiros cristãos ecoou através das gerações, levando luz a um mundo mergulhado na escuridão. A história da fé não terminou ali. Ela continua sendo escrita até hoje, por cada coração que escolhe seguir a verdade e proclamar as boas novas. Porque o reino de Deus não pertence apenas ao passado, ele é eterno. E um dia, como prometido, Cristo voltará em glória para reinar para sempre. Saulo de Tarso, antes um perseguidor implacável dos cristãos, recebeu autorização do sumo sacerdote para prender os seguidores de Jesus em Damasco. Mas, em sua jornada, foi surpreendido por uma luz resplandecente que o envolveu e o derrubou ao chão. Uma voz celestial ecoou pelo caminho: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, Saulo questionou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi clara e poderosa: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, vá até a cidade e lá lhe será dito o que deve fazer. Cego e tomado pelo temor, Saulo foi guiado até Damasco, onde passou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Enquanto isso, o Senhor apareceu em uma visão a Ananias, um discípulo fiel, ordenando-lhe que fosse ao encontro de Saulo. Temendo a missão, Ananias protestou: Senhor, tenho ouvido sobre este homem e todo o mal que ele tem feito ao teu povo. Mas Deus respondeu: Vá, pois ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Ananias obedeceu e impôs as mãos sobre Saulo, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho, enviou-me para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo
algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Foi batizado e, a partir desse momento, tornou-se Paulo, o maior missionário da história da igreja. Com coragem e determinação, Paulo embarcou em viagens missionárias, levando o evangelho para os gentios. Juntamente com Barnabé, foi enviado pelo Espírito Santo para pregar em diversas cidades, enfrentando perseguições, ameaças e prisões. Mas nada o impedia de proclamar as boas novas. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, declaravam ele e seus companheiros, firmes em sua fé. Diante das discussões sobre a necessidade de os gentios seguirem a lei de Moisés, o Concílio de Jerusalém foi convocado. Pedro, lembrando-se da visão que tivera na casa de Cornélio, declarou: "Por que colocamos um jugo sobre os discípulos que nem nossos pais puderam suportar? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus." A decisão foi tomada. Os gentios não precisavam carregar o peso da lei, pois a salvação vinha pela fé. Paulo seguiu sua missão, enfrentando naufrágios, açoites e prisões. Em Atenas anunciou: "Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, agora ordena que todos em todos os lugares se arrependam." Em Éfeso, grandes milagres acompanharam sua pregação e muitos que praticavam artes ocultas queimaram seus livros publicamente, reconhecendo o poder do verdadeiro Deus. Mas as adversidades não cessavam. Paulo foi preso e enviado a Roma para ser julgado. No caminho, enfrentou um terrível naufrágio. A embarcação foi destruída, mas conforme Deus havia prometido a ele, nenhum passageiro se perdeu. Chegando à ilha de Malta, ao recolher lenha para o fogo, uma víbora prendeu-se à sua mão. Os nativos horrorizados murmuraram: "Ele deve ser um assassino, pois a justiça divina não permite que viva." Mas, para surpresa de todos, Paulo sacudiu a serpente no fogo e nada sofreu. Vendo isso, os habitantes exclamaram: "Ele é um deus." Paulo aproveitou a oportunidade para pregar e curar os enfermos da ilha, inclusive o pai do governante local, Públio. Com gratidão, os malteses forneceram tudo o que era necessário para a viagem até Roma. Mesmo aprisionado na capital do império, Paulo não se calou. De sua cela, escreveu cartas às igrejas, fortalecendo os crentes com palavras de ânimo. "Tudo posso naquele que me fortalece." Seu fervor inspirava e seu testemunho impactava. Enquanto isso, Pedro, João e outros apóstolos continuavam pregando, expandindo o evangelho. Em uma visão extraordinária, o apóstolo Pedro foi conduzido à casa de Cornélio, um centurião romano, e testemunhou o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios. "Agora entendo que Deus não faz acepção de pessoas", declarou Pedro. "Antes, em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável." Na ilha de Pátimos, o apóstolo João recebeu uma revelação impressionante. O próprio Cristo lhe apareceu em glória e declarou: "Eu sou o Alfa e o Ômega." Diante de seus olhos, desdobrou-se uma visão profética do fim dos tempos, cheia de simbolismos e mensagens de esperança para a igreja perseguida. João viu a vitória final de Cristo sobre as forças do mal e a promessa de uma nova criação, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Enquanto isso, a perseguição contra os cristãos se intensificava. No ano 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma. O imperador Nero, procurando um culpado, apontou os cristãos. "Culpem os seguidores do caminho", ordenou, dando início a uma das mais brutais perseguições da história. Crentes foram levados às arenas, lançados às feras, queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero. Paulo, novamente preso, sabia que seu fim estava próximo. Escreveu a Timóteo suas últimas palavras: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada." No ano 67 d.C., foi levado ao martírio e decapitado. Pedro também enfrentou a morte com bravura. Condenado à crucificação, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Mesmo com a morte dos apóstolos, o evangelho continuou a se espalhar. Os cristãos, perseguidos e caçados, reuniam-se secretamente em catacumbas,
onde celebravam a ceia do Senhor e fortaleciam uns aos outros com palavras de fé e amor. A destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. pelo general Tito marcou um ponto de virada. Os cristãos, atentos às palavras proféticas de Jesus, fugiram para Pela e outras cidades antes da queda da cidade. Sem o templo, ficou claro que a adoração verdadeira não estava em um local físico, mas em Cristo. A igreja crescia, espalhando-se pelo mundo romano e além. Entre os convertidos, destacavam-se estudiosos e filósofos, como Justino Mártir, que argumentava que a fé cristã era a verdadeira filosofia. Nesse período, os escritos que formariam o Novo Testamento começaram a circular amplamente entre as comunidades cristãs. Os evangelhos foram registrados narrando a vida e os ensinamentos de Jesus. Cartas apostólicas eram copiadas e distribuídas para fortalecer os crentes na fé. Apesar das perseguições e desafios, o reino de Deus avançava. A frase "o sangue dos mártires é a semente da igreja" se tornava realidade. Nenhuma força humana poderia deter o avanço da mensagem de Cristo. A história ainda não havia chegado ao fim. O Evangelho seguiria sendo proclamado, atravessando séculos, alcançando novas nações e transformando incontáveis vidas, pois a promessa permanecia: um dia Cristo voltará e seu reino não terá fim. A formação da Bíblia é um dos maiores testemunhos da providência divina ao longo dos séculos. Cada livro foi escrito com um propósito específico, inspirado por Deus e direcionado para diferentes públicos, mas juntos formam uma única narrativa coesa sobre a redenção da humanidade. Entre os textos mais essenciais do Novo Testamento estão os 4 evangelhos, cada um apresentando um olhar único sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus, um dos discípulos de Jesus, escreveu seu evangelho com um olhar voltado ao povo judeu. Repleto de citações do Antigo Testamento, ele buscou demonstrar que Jesus é o Rei prometido, o Messias aguardado por Israel. Através de suas palavras, ele ligou as profecias antigas à vida de Cristo, enfatizando sua linhagem real e seu papel como cumpridor da lei e dos profetas. Marcos, por outro lado, adotou uma abordagem mais direta e objetiva. Seu evangelho, escrito para um público romano, enfatizou as ações de Jesus mais do que suas palavras. Ele retratou Cristo como o servo sofredor, aquele que veio para dar sua vida como resgate por muitos. Sua narrativa ágil e intensa transmite a urgência da missão de Jesus, desde seus milagres até seu sacrifício final. Lucas, o médico gentil e historiador meticuloso, apresentou um relato detalhado e bem estruturado da vida de Jesus. Seu evangelho, destinado principalmente aos gentios, destacou a humanidade perfeita de Cristo e sua compaixão para com os marginalizados. Ele descreveu Jesus como o Filho do Homem cheio do Espírito Santo, trazendo esperança e salvação a todos, independentemente de sua origem ou condição. Já o Evangelho de João, escrito no final do 1º século, trouxe uma abordagem profundamente teológica. Diferente dos outros 3 evangelistas, João focou na identidade divina de Jesus. Desde suas primeiras palavras: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", ele deixou claro que Cristo é tanto Deus quanto homem. Ele estruturou seu evangelho em torno de 7 sinais miraculosos e 7 declarações "Eu sou", revelando que Jesus é a luz do mundo, o pão da vida, o bom pastor e o caminho para a vida eterna. Além dos evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos narra a expansão da igreja primitiva, mostrando como o Espírito Santo capacitou os discípulos a levarem a mensagem de Cristo por toda a terra. De Jerusalém a Antioquia, de Éfeso a Roma, a fé cristã se espalhou rapidamente, desafiando impérios e culturas. A história não possui um final explícito, pois a obra da igreja continua até os dias de hoje. E por fim, há o livro do Apocalipse, uma revelação profética sobre os últimos dias e a volta triunfante de Cristo. Escrito por João na ilha de Patmos,
O Apocalipse apresenta visões enigmáticas e grandiosas sobre o desfecho da história humana. Ele descreve a vitória final do Cordeiro sobre a besta, a descida da Nova Jerusalém e a criação de um novo céu e uma nova terra. Suas palavras trazem esperança e asseguram que, no fim, Deus reinará soberano e o mal será erradicado para sempre. A Bíblia não é apenas um livro do passado. Sua história continua a se desdobrar no presente. A Igreja, nascida no dia de Pentecostes, segue avançando pelo mundo, levando a mensagem de salvação e sendo guiada pelo mesmo Espírito que capacitou os primeiros apóstolos. Somos herdeiros dessa fé e participantes dessa história. Se você deseja entender mais sobre o livro do Apocalipse e como ele se conecta com toda a narrativa bíblica, clique neste vídeo. Muitas pessoas acreditam que Apocalipse fala apenas de destruição, mas essa visão está equivocada. Ele nos revela não apenas os eventos que antecedem a volta de Cristo, mas também as promessas de restauração e a certeza de que o reino de Deus será estabelecido para sempre. Não se esqueça de deixar seu apoio com um like e compartilhar essa incrível jornada pela Bíblia.